O Chega conseguiu implantar-se ao nível autárquico e tornar-se um partido de responsabilidade autárquica. Esta não era, no entanto, a vitória e a amplitude da vitória que queríamos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A noite esperava-se longa e não desiludiu. Já tínhamos entrado na segunda-feira e ainda não se sabia quem tinha ganho Lisboa e Porto e nem sequer quem tinha ganho a Associação Nacional de Municípios. Pouco passava da meia-noite e, entretanto, o líder do PS congratulava-se com as suas conquistas em capitais de distrito, mas assumia também que a vitória na Associação Nacional de Municípios era da AD. Mais a reeleição em Lisboa e a reconquista do Porto, e não sobrou a mínima dúvida de que só houve um vencedor: o partido de Luís Montenegro. O PS safa-se, afirma no poder local uma grande distância para o Chega, fica atrás até da CDU e do CDS no número de câmaras, mas é o partido que mais cresceu das autárquicas de 2021 para as eleições deste domingo. Só que o Chega ficou muito aquém do esperado e isso mesmo foi assumido por André Ventura. A CDU perdeu e ganhou câmaras, mas continua a ver o seu peso autárquico diminuir e é o derrotado da noite de ontem. Para fazer a avaliação política destas eleições, conversamos neste episódio com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Diniz, a comparação deve ser feita entre autárquicas e o Chega é o partido que mais cresce, não apenas com a conquista de câmaras, mas sobretudo com a eleição de dezenas de vereadores. Ainda assim, é derrotado? Fica muito aquém? Vai seguramente saber a pouco. O Chega tinha ganho 60 concelhos nas eleições legislativas, eles foram há muito pouco tempo, pelo que era legítimo que André Ventura ambicionasse um crescimento mais visível. Ele chegou a falar em 30 câmaras. Sim, o Chega variou muito, consoante as marés foram andando na campanha eleitoral, mas manifestamente 3 câmaras municipais está muito longe de ser o que o partido queria. Acho que uma fasquia já de razoável sucesso seria alguma coisa à volta das 10 câmaras. A verdade é que no Alentejo não teve, na zona de Setúbal também esteve muito perto, em 4 câmaras não conseguiu nenhuma das vitórias, e isso evidentemente é pouco. Agora, atenção, que não é só o crescimento face às autárquicas anteriores que comprovam que o Chega passa a ser um jogador importante em muitas câmaras municipais, como talvez seja isto até mais importante no que vimos, sendo isto uma espécie de etapa intermédia para o partido André Ventura. É que o Chega, estando em várias variações, dezenas de variações agora espalhadas pelo país fora, e, portanto, vai desempatar. Isso é muito poder autárquico. Sim, e atenção, pode desempatar em câmaras importantes. Ou seja, no Porto, por exemplo, o vereador do Chega é um vereador central. Não sabemos o que é que o PSD vai fazer, depois podemos passar por aí na conversa, mas em Lisboa tem um vereador que terá um peso determinante. E em muitas outras câmaras do país isso acontece. Foi segundo em várias câmaras e eu acho que mais importante que é a parte estrutural e invisível na discussão pública, mas que vai ter muita importância nos próximos 4 anos. O Chega vai ter acesso a muita informação, vai ter acesso a redes de poder conselheiros. Sim, cresceu muito em pouco tempo. Isso vai permitir-lhe dar mais um passo. Se este caminho intermédio que o partido agora faz vai ser um passo para uma grande subida autárquica daqui a 4 anos,
ou para uma estabilização, vai depender muito do que vai acontecer no país político ao longo dos próximos anos. O Chega tinha, obviamente, a pretensão de se transformar pelo menos em terceira força autárquica, ou seja, ficar à frente da CDU, fica muito atrás. A CDU conseguiu estancar as perdas que vinha tendo e ficou ainda com 12 câmaras. É a vitória possível para a CDU. Isso, 19 Esta para 12. derrota é a vitória possível da CDU. A dimensão da derrota não ser tão... É assim, há dois dados bastante relevantes para a CDU, de modo as duas capitais de distrito que tinha. Não? Certo, esse é o lado mais trágico, quer dizer, e perde 7 câmaras, perde no total, na diferença, 7 câmaras face às autárquicas anteriores, mas apesar de tudo, são relevantes dois dados. O primeiro é que a CDU consegue ganhar câmaras que não tinha, ou seja, não é só uma perda, há uma perda até superior àquilo que é visível, mas há 4 câmaras, salvo erro, que o PCP ganha. O PCP, aliás, salientou que mostra que termina o mito de que é irreversível as perdas do PCP. Sim, é exatamente para fazer esse discurso que isso é importante, porque em algumas zonas do país isso significa que o partido não está assim tão fraco, mas objetivamente perde bastante peso. O segundo fator relevante é que a votação em Lisboa acaba por ser mesmo determinante, ou seja, se a coligação de esquerda tivesse tido o Partido Comunista Português, Alexandre Leitão seria a nova Presidente da Câmara de Lisboa. Sem o Partido Comunista Português nessa coligação, Alexandre Leitão e a esquerda mantêm-se fora do poder na capital. Mas ainda assim o PCP tem uma grande votação na capital. Não é isso, também importa para ele. É precisamente por isso, ou seja, João Ferreira mostra-se, prova ser um candidato forte, com um resultado bastante significativo, e que, tal como o Chega, pode desempatar todas as votações na variação. Olhando para aquilo que foi o resultado das autárquicas para o Partido Socialista, perdeu a Associação Nacional de Municípios, já lá vamos ao grande vencedor da noite, mas depois conseguiu ganhar algumas capitais de distrito, tinha 6, passa a ter 10. É um balão de oxigênio para o PS este resultado autárquico? Como dizer, é uma espécie de resistência, não é? De foco de resistência, mas não era tão simples assim fazê-lo, e talvez esteja aí o lado para onde José Luís Carneiro e o partido podem olhar sorrindo. É que a sequência de todas as últimas eleições, à exceção, porventura, das eleições europeias, que são menos significativas, o Partido Socialista estava numa erosão profunda. Aliás, o Expresso chegou a publicar um texto com um estudo feito por Francisco Azevedo da GfK, que costuma olhar para os dados eleitorais e para as sondagens todas com algum cuidado, cruzando com dados sociodemográficos, e percebia-se que o partido estava em cerca de 1/3 dos concelhos do país num risco imenso de erosão eleitoral. E isso não se comprova na sua plenitude, ou seja, o PS perde a Associação Nacional de Municípios, mas por pouco, perde várias câmaras, mas também conquista outras tantas, e tem algumas conquistas surpresa, nomeadamente em capitais de distrito, que são evidentemente cidades grandes, não são as maiores cidades, mas são cidades grandes, onde consegue mostrar que ainda está capaz de disputar câmaras, quer a sul, sobretudo com o Chega ou com o PCP, quer a norte, e talvez isso seja mais importante ainda, com o PSD. E isso é onde o PS pode agarrar nos próximos tempos, até porque, previsivelmente, a próxima eleição não será nada fácil para o Partido Socialista também, que são os presidenciais. O spin do PSD para a noite autárquica estava muito assente nos 5 municípios mais populosos do país, que foram todos ganhos pela AD, mas também é verdade que, tirando Gaia, em que a vitória foi mais forte, a diferença não é muito grande entre o PS e o PSD. Significa que o PS também aí mostra que tem capacidade de disputar o eleitorado. Sobretudo no Porto, em Sintra, em Lisboa um bocadinho menos até do que se chegou a supor pelas sondagens, mas em alguns dos grandes centros urbanos o PS consegue manter um nível de votação significativo, sobretudo muito distante do Chega. Isso era muito importante para o Partido Socialista. Mas atenção, chegados aqui, convém sublinhar.
O PSD tinha esse PIN montado e é legítimo, quer dizer, também parte das escolhas e apostas eleitorais do líder do partido, Luís Montenegro, mas o PSD consegue fazer bem melhor do que isso. Ou seja, o PSD consegue ganhar a Associação Nacional de Municípios, portanto tem mais câmaras do que o PS, vitória, não é? E portanto rentabiliza a onda eleitoral. Consegue vencer em algumas câmaras onde chegou a pensar que perderia. Braga, por muito poucos votos, mas Braga mantém-se na mão do PSD, apesar do partido ter estado muito dividido. Em Aveiro, o PSD também chegou a pensar perder Aveiro, conseguiu ganhar. A aposta de Sintra revela-se bem conseguida e, muito importante, claro, manter Lisboa, com algum reforço de votação de Carlos Moedas e vencer no Porto. Ainda que por pouco. Isto é significativo porque, sobretudo em Lisboa e o Porto, são duas caras que são apostas de Luís Montenegro. Sobretudo Pedro Duarte, que foi seu ministro, mas também Carlos Moedas, que Luís Montenegro carrega durante a campanha para quem pede uma maioria absoluta e cujos discursos acabam muito colados àquilo que Luís Montenegro tem feito no governo. Se o PSD tem perdido Lisboa e Porto, ou perdido uma das duas, a sua vitória não seria inequívoca. E assim é uma vitória evidente e impossível de pôr em causa. E para fecharmos a nossa conversa, fechar como começamos, olhando para o Chega, os vereadores que vai elegendo nas autarquias serão um ponto importante para mostrar o poder do Chega e sobretudo também para perceber como é que os partidos vão lidar com este poder do Chega, não é? A AD, mas também o PS em algumas circunstâncias. Vamos lá ver. Estas eleições autárquicas vão ter um efeito diferido. E esse efeito é o de nós percebermos, nas 3 câmaras ganhas pelo Chega, quem é que fará, sobretudo nas 2 onde o Chega não tem maioria, quem é que dará poder ao Chega, ou seja, PSD e o Partido Socialista vão estar pela primeira vez na posição de oposição ao Chega, inversa àquela que temos no Nacional e estamos sempre a discutir, mas com quem é que o PSD vai governar? Vai governar com o Chega ou com o PS? Não, agora quem é que vai ajudar o Chega a governar nessas câmaras, e isto é novo, embora em apenas 2 câmaras, mas não deixará de ser significativo, porque nós vamos estar a olhar para isso. Claro. O Chega vai ter uma câmara vitrine, que é fácil de perceber, que será Albufeira, no Algarve, onde, que é uma câmara importante, com algum peso e com muitas características sociodemográficas que se encaixam muito bem naquilo que o Chega ambiciona liderar, na luta política que tenciona liderar, e por fim, claro, aquilo que tu dizias, Paulo, e bem, que é ver nas câmaras onde o Chega terá um vereador determinante ou 2 vereadores determinantes, se AD e PS que vão conseguir lidar bem com aquilo. Já se percebeu pelo discurso do Luís Montenegro que nas câmaras não vai haver não é não nenhum. No PS será um desafio muito difícil para José Luís Carneiro, porque se para o PSD muito eleitorado dirá, bom, isso não tem importância nenhuma, porque é preciso governar e entregar as coisas e não obstaculizar a governação nas câmaras, etc. E nas câmaras não tem importância, é muito o discurso que se vai ouvindo até de Pedro Duarte na campanha eleitoral no Porto. Para o lado do PS isso não é assim, ou seja, para o PS não é só José Luís Carneiro ter obrigado os seus candidatos a preencher uma declaração dizendo que com o Chega não governará, há mesmo uma questão de princípio, porque para o eleitorado de esquerda governar com o Chega não é a mesma coisa que para o eleitorado do PSD governar com o Chega. Deixa-me dar uma nota final e será bastante breve. Esta eleição autárquica trouxe-nos uma confirmação de que o bipartidarismo em Portugal ainda não acabou. A grande questão é que nós em muito pouco tempo vamos ter uma eleição muito especial. São as eleições presidenciais e onde não é certo que aquilo que nós vimos nesta luta autárquica tenha qualquer tipo de reflexo. Saiu uma sondagem na NAU dizendo que mostra que André Ventura deste episódio está a par, repito, do Almirante Gouveia Melo e de Luís Marques Mendes nas posições cimeiras, com fortes possibilidades, portanto, de ir a uma segunda volta. Portanto, atenção, isto foi uma eleição muito especial. Aquilo que nós vimos do Chega não é o pleno potencial do partido e eu receio que vamos ver isso bastante mais claro em janeiro próximo.
Na página online do Expresso pode consultar os resultados em todas as autarquias e conhecer as histórias que fazem a história desta eleição. PS vence em Viseu, o antigo Cavaquistão, Chega, ganha em Albufeira e acaba com domínio do PSD no Conselho, Marco Almeida derrota a socialista Ana Mendes Godinho e conquista Sintra para o PSD. Terminadas as eleições autárquicas, seguem-se as presidenciais e vem de domingo uma sondagem da Intercampo, já referida por David Inês na conversa, que dá um empate técnico entre Gouveia Melo, Marcos Mendes e André Ventura. Passo-lhe a proposta para ouvir o podcast de Tomás Delfim, Era uma Voz, podcast do Expresso que estará presente no Tribeca Festival Lisboa 2025. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.